Supremo Tribunal Federal cansou de esperar o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, resolver essa questão das câmeras no uniforme da Polícia Militar. E cansou de esperar porque ficou vendo gente morrer todo dia, gente sendo agredida todo dia, essas imagens sendo divulgadas na imprensa e o Tarcísio nada. E aí o STF cansou de esperar. Foi mais de um ano que o governador de São Paulo foi tentando levar o Supremo ali na lábia, no bico. Não, estou resolvendo, estou contratando umas câmeras aí super modernas, são melhores do que as antigas, são maravilhosas e tal. Mas não tomava providência, a coisa só foi degringolando, piorando. Mais de 670 pessoas foram assassinadas pela Polícia Militar de São Paulo esse ano. Isso é quase o dobro do ano passado, que já era mais do que 2022, antes do início do governo Tarcísio. Aí o STF cansou, né? O Barroso, o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, falou, não, chega, tá enrolando demais, eu vou tomar uma decisão aqui agora. Você vai ter que colocar as câmeras nos policiais que fazem a operação, principalmente em comunidades pobres, e vai ter que ser aquela câmera que grava o tempo inteiro. Não nada de vir com câmera que o próprio policial pode desligar, não. Está proibido. E aí o Tarcísio agora vai ter que se virar para cumprir essa determinação. Possivelmente vai ter até que alterar um contrato que ele já assinou, porque estava contratando um tipo de câmera que o Barroso falou, essa aí não. Pois é, você quer entender? Porque o Tarcísio, semana passada, veio com um papinho também assim, dando migué, né? Não, estou arrependido, porque eu me enganei, me equivoquei com essa história das câmeras, elas são importantíssimas e tal. Por que será que o Tarcísio falou isso na semana passada? Então, você vai entender nesse vídeo aqui. Não foi assim de graça. Foi uma tentativa de sair por cima de uma situação em que, na verdade, ele está por baixo. E eu vou te contar em detalhes isso também. E também vou te explicar esse vai e vem das câmeras, desde o começo do governo Tarcísio até chegar nesse ponto em que o STF cansa e fala, te vira, resolve o problema. Vem comigo que eu te explico. Eu sou Ricardo Mello, o explicador-geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português que todo mundo entende. Já te peço também para sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque o conteúdo de quem está lá chega primeiro, eu mando sempre, antes para lá do que para todo o resto das pessoas. O link está aqui na descrição. E também, se puder, se quiser, participe do financiamento coletivo, que é o que mantém esse canal no ar. Você pode contribuir sendo membro do canal, aqui embaixo tem um botão também, que é o Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada, inclusive, tá? Aqui você contribui quando quiser, com quanto puder. Se não puder, deixa um like, deixa um comentário, engaja com o vídeo e tá pago. Mas vamos nessa que eu vou te explicar essa história direitinho. Olha só, a manchete mais recente é essa. Barroso obriga Tarcísio a manter modelo de gravação automática e ininterrupta de câmeras pela PM. Decisão é derrota para o governo de São Paulo, que tentou convencer o magistrado de que adotava modelo mais eficiente de uso dos dispositivos. Essa decisão foi tomada agora num processo que foi movido pela Defensoria Pública e que agora chegou a um resultado final. Mas semana passada, o Tarcísio deu uma declaração, né, dizendo, não, estou arrependido, tal, me arrependo muito da postura reativa que tive com câmeras corporais, afirma Tarcísio. O governador participou de um evento e disse que agora percebe que as câmeras corporais ajudam o agente. No caso, ele está falando do policial. Pois é, mas o Tarcísio era um cara assim, radicalmente contra o uso das câmeras corporais. Um equipamento que já ficou comprovado, não é palpite, não é opinião, é comprovação, de que funciona e que protege as pessoas, principalmente quem mora na periferia, que muitas vezes é alvo de violência policial. E essa violência pode ser uma agressão física, pode ser uma ofensa, um xingamento, ou pode ser a morte também. Como a gente andou vendo várias vezes, centenas de vezes, neste ano, no estado de São Paulo. Tarcísio diz que vai retirar câmeras de fardas de PM se eleito em São Paulo. Isso era a promessa de campanha dele, porque no governo passado, do João Dória, foi implantado o programa chamado Olho Vivo, que é o programa que coloca as câmeras na farda do policial. E a câmera que era colocada grava o tempo inteiro. Chegou lá na base da PM, antes de entrar na viatura para sair para a rua, pegou a câmera, ela já está gravando. E ela grava 12 horas, que é o período de trabalho do policial. Então ele não tem controle, grava tudo que ele faz, né? E aí toda ação que resulta em morte, ou que tem alguma dúvida se o policial
agiu direito ou não, a imagem da câmera é verificada e tira a prova, né? Só que aí o Tarcísio, que é ali um militar do exército, um defensor daquela política do bandido bom e bandido morto, ele começou para agradar os policiais, os maus policiais, porque bom policial não está preocupado com câmera, mas o mau policial tá, porque a câmera entrega as sacanagens que ele apronta. Como o Tarcísio tem um compromisso com essa galera, os maus policiais, desde a campanha ele já prometia que ele ia tirar as câmeras. E aí ele virou governador e o STF falou, não vai tirar as câmeras não. Aí ele começou a procurar uma outra alternativa, um outro jeito de filmar as ações policiais que pudesse não ser tão ruim assim para o mal policial, que pudesse não entregar os crimes que esses maus policiais cometem. Aí ele fez um ano de governo e não tinha ampliado, não tinha aumentado o número de câmeras. O projeto do governo de São Paulo previa que gradativamente o número de câmeras ia ser aumentado até que chegou uma hora que qualquer policial na rua tem uma câmera no uniforme. Ia comprando aos poucos e aumentando. Ele não fez isso. Um ano de governo, ele deu uma entrevista para o SPTV da Globo. Tarcísio admite que não irá investir em câmeras nas fardas de PMs e diz que o equipamento não oferece segurança efetiva ao cidadão. Ele teve a cara de pau de dizer assim, na lata, que a câmera não protege ninguém. Sim, tá aqui. Vamos ver o vídeo, porque é melhor. O vídeo é curtinho, rapidinho a gente vê esse papo maluco, mal intencionado do Tarcísio. Dá uma olhada. Com relação às câmeras, tão faladas câmeras, na história da campanha, teve aquela coisa, não vai ter, depois vai ter a história toda, e depois o que a gente está vendo é que não tem a compra das câmeras, não tem um aumento efetivo de câmeras corporais e a gente vê a letalidade policial. O senhor tem pensado sobre isso, tem refletido sobre isso? A posição está definida? É claro que a gente reflete sobre isso. A gente não descontinua nenhum contrato. Os contratos que nós temos de câmeras corporais, eles permanecem. Agora, qual é a efetividade da câmera corporal na segurança do cidadão? Nenhuma. Então, quando eu tenho que fazer a opção, onde que eu vou investir em tecnologia, onde eu vou aplicar o dinheiro para combater crime... Do abuso policial. Isso traz a segurança para o cidadão. Não, veja, o cidadão hoje está sofrendo com roubo de celular, o cidadão está sofrendo com crime patrimonial, o cidadão está sofrendo com sequestro relâmpago, né? O cidadão está sofrendo com os feminicídios. É isso que eu tenho que combater. O cidadão está sofrendo com essa chaga que é o tráfico de drogas, que está acabando, destruindo a sociedade, destruindo os empregos. O cidadão está sofrendo com aquela quantidade de roubos que eu tenho no centro da cidade, em áreas nobres, nas regiões de trabalho. É isso que a gente vai combater. Então eu preciso investir pesado em monitoramento. Isso custa muito dinheiro. Então é a melhor aplicação do recurso que a gente está buscando para de fato trazer segurança para o cidadão. Então aí, ele na maior cara de pau do mundo diz que a câmera não protege o cidadão. Que o cidadão mesmo está preocupado com o roubo de celular, com o roubo de carro, com o roubo de não sei o quê, pipipi, popopó. E que por conta disso ele não ia investir em ampliar as câmeras de jeito nenhum, né? Ele ignora, por exemplo, as estatísticas, né? Após um ano de uso de câmeras, essa matéria é de 2022, após um ano do uso de câmeras e uniformes, mortes por policiais caem 80%. Isso ainda no governo lá do João Dória, do Rodrigo Garcia. 80%. Nos batalhões que tinham câmera, cada 5 mortes que ocorriam, 4 deixaram de ocorrer, né? Então, se isso não é a proteção do cidadão, eu não consigo imaginar o que seja a proteção do cidadão. Então, assim, cara de pau, né? Cara de lenha, o cara faz a barba, sai serragem para falar um negócio desse. Mas tudo bem. E aí ele colocou em prática a política de modificações nas câmeras, né? Só que antes de fazer isso, ele, questionado justamente pela violência policial, que aumentou barbaramente no governo dele, ele preferiu usar da ironia. Logo no começo do governo, nos primeiros 2 meses do governo, teve lá a Operação Verão. Foi a primeira operação policial no litoral paulista, que matou dezenas de pessoas. Um monte de relatos de tortura, de gente inocente sendo assassinada, de gente inocente sendo assassinada, de trabalhador sendo agredido, esculachado, de tudo quanto é jeito, né? E aí houve, inclusive, uma tentativa de denúncia em órgãos internacionais de defesa dos direitos humanos. Depois dessa Operação Verão, teve a Operação Escudo, ali no meio do ano. As duas, ao todo, isso só no litoral paulista. Deu mais de 80 mortes. 80. Por quê? Porque tinham matado um policial. Aí a PM vai lá e se matou um nosso, a gente vai matar 50 de vocês.
E aí não importa se é bandido, se é morador da comunidade, trabalhador, aí vai o que tiver no caminho. E é o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Tem inúmeros relatos de moradores, de gente pobre que fala, não, esse sujeito aqui não era bandido, não tinha vínculo com crime nenhum, era trabalhador, e aí foi esculachado, foi assassinado. Enfim, não falta histórias, eu já venho falando inclusive dessas histórias já há algum tempo aqui no canal, né? E aí quando foi questionado, criticado por isso, a resposta do Tarcísio foi um grande sonoro, tô nem aí. Sim, ele fez um pronunciamento e falou, ó, pode ir na Liga da Justiça, pode ir na ONU, pode ir no raio que o parta, tô nem aí. Ou seja, o Tarcísio ali, nesse momento em que ele fala isso, ele dá autorização para a polícia ser ainda mais violenta. E foi exatamente o que aconteceu. O índice de violência da Polícia Militar de São Paulo aumentou ainda mais depois dessa declaração dele, que foi no começo desse ano. Tanto que o número de mortos pela polícia praticamente dobrou, aumentou 98% agora em 2024. E já tinha aumentado em 2023, e aumentou mais esse ano. Tudo isso fruto das palavras e das ações do Tarcísio, né? Aí, olha só, Operação Escudo, Defensoria e Conectas, que é uma ONG de defesa dos direitos humanos, pedem que a Justiça obrigue o governo de São Paulo a instalar câmeras em policiais. Essa notícia é de setembro de 2023. Então entraram com uma ação na Justiça, dizendo que o governo está negligenciando essa questão e ela é muito importante. Aí, essa coisa vai parar lá no Supremo Tribunal Federal. Mas aí o Tarcísio fala, não, a gente vai implantar as câmeras, ó, estou comprando 12 mil, uma câmera mais moderna, o meu compromisso é manter as câmeras nos uniformes, tal. O STF deu aquela, tá bom, já que você está se comprometendo, não vou tomar nenhuma medida drástica. Vou te dar um tempo para você fazer isso. Foi isso que o STF fez. Aí, o próprio Tarcísio foi lá, sentou com o Barroso, e explicou, contou, se comprometeu, assumiu um compromisso, deu a palavra, e o tempo passou e nada aconteceu. Essa é a grande realidade. Uma ação que foi ingressada pela Defensoria Pública na Justiça de primeira instância deu um resultado que o governo não queria. O juiz foi lá e falou, não, todos os policiais que atuam na Operação Escudo, que é a operação que aconteceu ali no meio do ano e tal, tem que usar câmera corporal. Não dá para fazer operação em favela, em comunidade pobre, sem estar com câmera corporal no uniforme. Por quê? Porque esses caras abusam, matam, agridem, ofendem e não acontece nada. E aí o que o governo fez? O Tarcísio. Não concordo com essa decisão. Recorreu. Entrou com recurso e aí o negócio foi para o Tribunal de Justiça, na segunda instância. Um desembargador resolveu, chamado Ricardo Anaf, resolveu derrubar essa liminar. Não, o governo não está obrigado a usar câmera, porque ele tem um cronograma, um planejamento de implantação. Vamos aguardar. Depois o pleno, né, que são o total dos dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, confirmaram essa decisão. Isso desobrigou o governo a acelerar o processo de colocar as câmeras, né? E aí o que se descobriu? A Defensoria Pública continuou monitorando, organizando novas provas para voltar ao STF para fazer um pedido lá em cima, no Supremo, já que a Justiça de São Paulo não estava determinando que o governo faça o que tem que fazer. E aí o que a Defensoria Pública descobriu? PMs manipulam gravação das câmeras corporais para esconder erros, revela a Defensoria de São Paulo. O que os caras fazem? Desligam a câmera, viram para o outro lado, não ligam o áudio, colocam a mão na frente, sabe como quem está segurando a arma e põe a mão bem na frente da câmera aqui, aí tampa. Ou seja, cria situações, deixa acabar a bateria, cria situações para que o que acontece numa operação policial não seja registrado pela câmera. A Defensoria descobriu isso como? Pedindo informações de diversas operações policiais. Foram mais de 400 pedidos. Metade desses pedidos, 48%, o Estado nem se dignou a responder. Ignorou a Defensoria Pública. Dos casos que o Estado respondeu, 68% não dava para saber o que rolou na operação. Porque os policiais criavam alguma coisa para a imagem não mostrar o que realmente aconteceu. Aí a Defensoria Pública fez uma estatística.
para apresentar isso para o Supremo Tribunal Federal. Olha só, 68% das ocorrências gravadas pelas câmeras corporais de policiais militares há obstáculo ou dificuldade para saber o que de fato ocorreu. Em 24% dos casos, o policial equipado com as câmeras se afasta do local da abordagem. Então está lá abordando um motociclista, uma pessoa na favela, qualquer lugar, o policial que está com a câmera sai de perto, que é para não gravar. 32% das ocorrências registram ocultação da câmera por algum anteparo ou direcionamento a local diverso da abordagem, como o rosto do policial, seu braço ou o chão. Então, às vezes o policial levanta a câmera, fica filmando a cara dele, não filma para frente. Às vezes ele põe o braço na frente, como quem está segurando uma arma, e tampa a câmera, né? Às vezes ele muda a posição da câmera. Em 32% das ocorrências em que a polícia forneceu as imagens, esse era o cenário. Uma mãozona na frente da câmera. Em 39% dos casos, houve a retirada da câmera corporal, deixando-a na viatura ou em outra localização. Então o cara, na cara de pau, arrancava a câmera do peito, deixava no carro e ia fazer a ocorrência. Não gravava nada. A câmera estava lá no carro, gravando, ligada, mas não gravando porcaria nenhuma. Em outros 5% dos casos, a câmera está desligada no momento da abordagem policial. Ah, acabou a bateria. Sabe, essa era a desculpa mais apresentada para poder não gravar as cenas. Então, esse relatório, com esses números absurdos, metade das ocorrências da polícia nem respondeu, e nas que respondeu, quase 70% não dá para ver o que aconteceu, porque a câmera tem um obstáculo na frente. A Defensoria apresentou isso para o Supremo Tribunal Federal. Falou, tá vendo? Mesmo os policiais que têm câmera estão sacaneando, para não aparecer o que acontece. Aí o Supremo Tribunal Federal deu um prazo para o governo do estado, falou, você tem que me responder aí, você está fazendo uma licitação para comprar novas câmeras? Que câmeras são essas? Como é que essas câmeras funcionam? Né? Como é que vai ser essa transição? Certamente você já fez testes, então eu quero o resultado desses testes para a gente avaliar. Por quê? Porque o governo resolveu comprar um tipo de câmera, porque as câmeras atuais é isso, o cara pega na base, ela sai gravando e não para nunca, até a hora que ele termina o expediente dele. Mas o governo falou, não, vou comprar umas câmeras que liga e desliga. O próprio policial aciona. Ou então ele é acionado remotamente lá no batalhão, lá no Copom, né, que é a central deles de policiamento. Alguém que por acaso está assistindo pelo computador, percebe que está acontecendo alguma coisa, ele pode acionar. Então, fica no controle do policial registrar ou não registrar o que está acontecendo no trabalho dele. E aí, isso continuou dando errado. PM de São Paulo ignora a determinação do STF sobre câmeras corporais, afirma o ouvidor Cláudio Aparecido. O ouvidor falou, olha, os caras não estão obedecendo às normas do Supremo Tribunal Federal. Que normas são essas? O Ministério da Justiça, do Lewandowski, fez uma espécie de manual. Quando é obrigatório ligar a câmera, em que tipo de ocorrência, em que momento, em que situação. Isso virou uma norma. O STF falou, ó, tudo bem, você está instalando essa câmera, que você disse que é maravilhosa, mas que o policial liga e desliga, tudo bem desde que ele siga as regras do Ministério da Justiça, que são essas regras de quando ligar a câmera. Ele é obrigado a ligar a câmera em todas essas situações que foram descritas nessa espécie de manual. E o policial continuou ignorando solenemente, liga quando quer, liga quando não o compromete, e a violência continuou ocorrendo, né? Aí o Supremo Tribunal Federal recebeu um novo pedido agora em novembro da Defensoria Pública dizendo, ó, morreu uma criança de 4 anos lá em Santos. Não dá para continuar nessa situação. E essa criança que morreu, o pai dela também tinha sido assassinado pela polícia. E também era um cidadão decente, trabalhador, e estão chamando o cara de criminoso. Matou o pai, agora matou a criança, o filho. E aí o Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 5 dias para o Tarcísio, ó, agora eu preciso de uma resposta, não dá para esperar mais. E aí? Cadê o sistema das câmeras? Eu quero ver o contrato com a fornecedora das câmeras. Eu quero ver os resultados dos testes que vocês fizeram para vocês dizerem que essa câmera que liga e desliga é melhor que a outra que não desliga nunca. Vocês têm que ter feito o teste. Eu quero ver o resultado desses testes. Aí o Tarcísio deu uma atrasada, não cumpriu o prazo, pediu alguns dias a mais para responder. O STF, assim, naquela paciência de Jó, deu mais uns dias para ele responder.
E aí esse prazo terminou sexta-feira passada. Um pouquinho antes do Tarcísio dizer que estava arrependido de ter sido contra as câmeras. O que aconteceu, na verdade? O Tarcísio sabia que não teria as respostas para ele dar para o Supremo Tribunal Federal, porque não fez teste porcaria nenhuma com câmera nenhuma, porque essa ideia de contratar uma câmera que o próprio policial liga e desliga tinha simplesmente o objetivo de ajudar o mau policial a não ser pego aprontando. E aí ele sabia que ia ter uma resposta da justiça que seria, vai instalar a porcaria das câmeras sim, e não vai poder ficar ligando e desligando. Por quê? Porque já tinha acontecido o policial que jogou o cara da ponte, o outro que matou com 11 tiros pelas costas na saída de um supermercado, essa criança de 4 anos que foi assassinada pela polícia, mulher que foi morta num assalto, o policial foi tentar socorrer o assalto, não prendeu os bandidos e matou a vítima. Isso aconteceu, né? E tudo isso rolando, e tudo isso saindo na imprensa, virando escândalos e mais escândalos. Aí o Barroso resolveu, então, tomar uma providência, que é essa que aconteceu agora. Barroso determina o uso obrigatório de câmeras por policiais em São Paulo. O presidente do STF estabeleceu que deve ser mantido o modelo com gravação ininterrupta. Aquela que o cara pega a câmera, ela começa a gravar e só para no final do trabalho do policial. E aí, com essa mudança, o que o Barroso diz na decisão dele? Está aqui, ó. Para Barroso, o não cumprimento reiterado dos deveres de transparência e monitoramento fragiliza a execução de uma política pública de alto impacto, cuja efetividade depende diretamente da supervisão e fiscalização, agravando o cenário de risco à ordem e segurança públicas. Então é o seguinte, mas por que o Barroso determina isso? Ele não é governador, não foi eleito. Então, esse pedido da Defensoria Pública foi feito com base no quê? No direito à vida, que é um direito constitucional. Então, a Defensoria falou, olha, o direito à segurança e à vida está sendo descumprido pelo governo porque a polícia está matando geral, está batendo, está ofendendo, está agredindo, está assassinando. E ele não resolve esse problema, ao contrário, ele desmantela o programa de câmeras, porque quando ele bota uma câmera que o policial liga a hora que ele bem entender, ele simplesmente está dizendo para o policial, ó, se você for matar alguém, não liga a câmera não. E aí tá tudo certo, segura a bronca para você aqui. Então, com essa argumentação da Defensoria Pública, o Supremo Tribunal vendo que o Tarcísio está enrolando, levando no bico, levando na conversa, facilitando a vida dos policiais. Enquanto isso, tem gente morrendo, tem gente apanhando, tem gente sendo jogada da ponte, tem gente sendo agredida na rua. Enquanto isso, o pau está comendo, né? Aí o STF falou, não. Você insistentemente desrespeita os acordos que você mesmo firmou aqui. O Tarcísio foi lá na STF, sentou na sala do Barroso, se comprometeu e não cumpriu a implantação das câmeras do jeito que elas tinham que ser. E as pessoas continuam morrendo. Como eu disse, praticamente dobrou o número de mortes provocadas pela PM. 98% de aumento. E já era um aumento em relação a 2023, que já tinha sido maior do que em 2022, que é aquele ano lá que eu mostrei a matéria que tinha caído 80% as mortes por causa do uso das câmeras. Então aí o Barroso tomou a decisão definitiva, falou, vai colocar esse raio dessas câmeras, vai gravar o tempo inteiro e não tem mais papo, não tem mais conversa. Como o governo de São Paulo fez uma licitação, uma concorrência pública para comprar essas câmeras e comprar essas câmeras que ligam e desligam, vai ter que ter uma modificação no contrato agora para obedecer à ordem da justiça. Vai ter que comprar, trocar tudo, essas câmeras que ainda não foram entregues, não chegaram ainda, mas já iam começar a ser entregues, essas câmeras não vão ser entregues, ele vai ter que pegar outros equipamentos iguais aos antigos que gravam o tempo todo. Então Tarcísio foi derrotado nessa história, o Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, foi derrotado nessa história, porque ambos queriam proteger os maus policiais, não conseguiram, estão desgastados pra caramba, a segurança pública virou uma crise no estado de São Paulo, por quê? Porque a polícia paulista está cada vez mais violenta. E está cada vez mais violenta porque o governador apoia essa violência e porque o secretário, que era policial militar, está na essência dele ser violento. Ele era um policial da Rota, que é a tropa de elite da Polícia de São Paulo. Ele foi
afastado, transferido da rota para outro setor, porque ele era violento demais. Então, assim, a rota já tem uma fama de ser uma polícia relativamente violenta. E o Derrite, que é o secretário de Segurança Pública atual, era violento demais até para a rota. Por isso que ele foi afastado de lá, né? E é por isso que a lógica dele é tira a câmera, deixa o policial baixar o cacete mesmo, que é isso que eles consideram que está certo. Só que perderam a batalha. Agora os dois estão dando uma de santinho. Não, me arrependi, estava equivocado, me enganei. Tudo isso jogada para te enganar, porque eles sabiam que seriam obrigados a fazer. Então, já que eu vou ser obrigado a fazer, vou fazer desse limão uma limonada, vou falar que fui eu mesmo que mudei de ideia. Eu sou humilde, nossa, que governador humilde, né? Ele admite que erra, que maravilhoso. Mas não, ele fez isso porque está sendo obrigado pelo Supremo Tribunal Federal e ele já sabia que seria obrigado. Por quê? Porque não respondeu, porque atrasou, porque enrolou, porque não cumpriu os compromissos com o STF. Ele sabia que ia chegar uma hora que o STF ia falar, parou a palhaçada, vai botar as câmeras sim. E o STF fez isso agora. E o Tarcísio, uns dias antes, não, me arrependi, realmente as câmeras são magníficas, são importantes e tal. Tudo jogo de cena, tudo jogada para te enganar, para você não absorver esse desgaste do governo, não perceber que o governador é um homem que apoia a violência policial e que o secretário de Segurança Pública não só apoia, como ele praticava a violência policial quando era ele que estava no patrulhamento das ruas. É isso, foi isso que aconteceu e agora o Tarcísio vai ter que colocar o rabinho entre as pernas, vai ter que colocar 12 mil câmeras que gravam o tempo todo nas fardas policiais. Os policiais vão ter que baixar a bolinha e mais. O Supremo Tribunal Federal também quer saber quais são as providências que o governo adota quando o policial descumpre a ordem. Quando ele vira a câmera para o outro lado, quando ele sai de perto, quando ele deixa a câmera desligar sozinha, quando ele não liga o áudio da câmera para poder ninguém saber o que foi conversado ali. Quais são as providências para punir esse policial que sacaneia, apesar de estar com uma câmera no uniforme? Tarcísio também vai ter que apresentar agora números. E assim, pelo que eu pude apurar, praticamente não tem punição nenhuma até hoje de policial que faz mau uso das câmeras. Só que da agora para frente vai ter que ter. Vai ter que ter, porque senão é crime de responsabilidade, e crime de responsabilidade pode levar, entre outras coisas, até ao impeachment do governador. Significa que vai ter o impeachment do Tarcísio por causa das câmeras? Não, não significa. Isso é um longo caminho, ele tem um apoio majoritário na Assembleia Legislativa, os deputados apoiam, ele tem uma base gigantesca. É difícil ter um impeachment do Tarcísio, mas essa é sim uma possibilidade se ele continuar descumprindo o compromisso em relação às câmeras. Então agora, você, cidadão do estado de São Paulo, vai começar a ficar um pouco mais seguro, porque a polícia vai estar usando câmeras que ligam o tempo todo, que gravam, perdão, o tempo todo. E isso é uma proteção para o cidadão. Os números não deixam a gente mentir. 80% de redução nas mortes é uma coisa muito grande, muito significativa. E isso vai voltar agora à força. A política de morte do Tarcísio de Freitas não vai poder continuar por ordem do Supremo Tribunal Federal. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias da política brasileira. Um abração para você e tchau.